E os médicos, a gente ia fazer visitas, retorno nos médicos, tudo, e os médicos falavam, Sandro, você tem que amputar tudo. E eu não escutava. Digerir. De um propósito, acho que maior que o meu, porque ela é professora de crianças especiais. E eu falei, a hora que a senhora botar prótese, ela vai virar exemplo para essas crianças, ela vai quebrar barreiras na cabeça. Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, bem-vindos para mais um Podtal, onde a gente conversa sobre empreendedorismo, ideias e histórias de empreendedores e pessoas ligadas aí a toda essa coragem que é ser empreendedor de alguma forma. Hoje eu recebo o Xará, Alessandro, e já vou chamar ele para contar uma história que é muito interessante. Antes de passar a palavra para o Xará, eu faço a leitura aqui do livro da lei. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva, e se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu vou deixar ela aqui. Normalmente deixo aberto, mas é nova, está laceando. Alessandro, essa palavra, por incrível que pareça, eu leio em todos os episódios, independente do assunto. E no nosso caso, no seu caso aqui, eu acho que escolhido a dedo, né? Bem-vindo, muito obrigado pela honra e por aceitar o nosso convite de estar aqui. Que isso, obrigado eu. É um prazer estar aqui e poder estar dividindo um pouquinho da minha história com você. Hoje você tem uma empresa. Tem. Conta um pouquinho, o que é essa empresa, qual que é o tempo que você tem de história dessa empresa, e aí a gente puxa a sua história pessoal, que para mim, particularmente, ela chama muita atenção. Perfeito. Hoje eu tenho o Rei do Frango Cuiabá, que já tem 3 anos e meio que está aberta. E a gente vem evoluindo cada vez mais. Começamos aqui no centro, na Isaac Povas. Hoje a matriz fica ali na Avenida dos Trabalhadores. Temos uma segunda unidade na Jurumirim. E pretendemos crescer ainda mais. Já está crescendo. É verdade. Você tem uma história muito parecida com a minha. Além da gente chamar Alessandro também, a gente também, em algum momento, fomos motoqueiros ou motociclistas. E como todo um bom motociclista ou motoqueiro, uma hora ela derruba. Somos o chassis, né? Aconteceu conosco. Conta a sua história. Como é que foi esse acidente? Para começar minha história, eu tenho que falar de 4 meses antes. Onde minha vida estaria se transformando e começando realmente a construir uma família. Dia 8 de setembro de 2018, eu casei e 4 meses depois, dia 9 de janeiro de 2019, eu vim sofrer um acidente de moto aqui em Cuiabá mesmo, na Avenida Presidente na Presidente Marques ali, né? Perto da Mato Grosso. 4 meses depois de casado. 4 meses depois de casado. A vida que bronca, hein? Toda pela frente, vários planos, tudo diferente, tudo novo, né? E aí, de repente, vem um baque desse e o meu tempo para. Literalmente, meu tempo parou naquele acidente. Eu fiquei 51 dias internado e foram muitas dores, muitas angústias. Eu digo hoje, depois eu vou explicar para você melhor sobre o projeto, mas eu digo hoje que dentro do hospital é muito difícil se falar em depressão. Você vai se falar em angústia, medo, dor, mas depressão é impossível, porque toda hora tem gente entrando para te dar um remédio, para fazer um curativo, é troca de leito, alguém entrando, outra pessoa saindo, você escutando histórias.
Então a depressão ela acaba que não vem. Não dá tempo. Entendeu? Não dá tempo. É muito verdade. rápido, toda hora. Você acorda com gente já te dando remédio. Aí o tempo que você tem de descanso, um pouco, depois você acorda e já tá falando com alguém do lado. De tarde você tira um cochilo, já é acordado para tomar remédio novo. De madrugada você tá dormindo, a pessoa te acorda para tomar um remédio. Então, você não tem nem aquele o pesadelo, né? Você tá no pesadelo, alguém vai e te tira do pesadelo para você tomar um remédio. E aí quando a gente vai para a parte de ortopedia, que foi nos casos, normalmente vai chegando gente igual ou pior que a gente, né? E isso vai chamando a atenção também, né? Enfim, mas não sei se também, eu tive, graças a Deus, eu tive assim, anjos que foram as enfermeiras, que elas iam me colocando em lugares cada vez melhor. Olha aí. Entendeu? Às vezes elas escolhiam colocar novos pacientes em outros quartos para não deixar comigo. Às vezes eu ficava sozinho. Já cheguei a ficar uma semana só eu dentro do quarto, eu e minha família. Então, quando vinha um de pedra no rim. Era só isso aí, só. Então eu ficava mais tranquilo. Outra era cirurgia do coração. Então foi bem mais tranquilo. Lembro que eu nem era da igreja, nada, mas já evangelizei dentro do quarto do hospital. E teve um pastor que foi fazer uma cirurgia de coração. E ele com medo de fazer a cirurgia porque o médico era muito novo. Ele não queria fazer. Eu falei, que pastor que é esse que não confia no médico que vai fazer a cirurgia? Que o médico não é o que vai fazer aqui, é o lá de cima que vai. É verdade. E aí ele, não, você tem razão. Depois ele voltou no quarto depois da cirurgia para me agradecer. É um pouco da geração, né? Dependendo da geração, carrega esse preconceito, né? E aí fiquei esses 50 dias internado, tudo, tentando salvar a perna, ainda com os ferros na perna, tudo. Mas as notícias não eram boas, tipo, sempre tinha que fazer hiperbárica para fechar, porque o trauma do acidente da moto é como a caminhonete bateu bem na lateral da moto, ela pegou a perna e ainda teve um pedaço da moto que ajudou a machucar ainda. Então, foi muitas dores, tudo, e tive também a fratura do joelho, que foi o que mais me incomodou no começo até, porque a outra, como rompeu todos os ligamentos, todos os nervos, ela era uma dor assim, que eu não sei nem te explicar a força que era essa dor, mas a do joelho, por ter só fraturado, foi mais assim, que mais me incomodou. Tanto que nos primeiros dias eu queria amputar por causa do joelho. Eu já queria amputar por causa do joelho. E eles reconstruíram o joelho, colocaram placa, pino, tudo. E eu consegui manter a perna para tentar salvar ela. Isso nesses 51 dias. Isso nesses 51 dias no hospital. Aí a gente tinha a empresa de hambúrguer. E aí, de repente, comecei a ver a empresa, tipo, caindo no movimento, tudo. E a gente, minha esposa que ficou responsável pela empresa, mas ao mesmo tempo ela ficou responsável de mim também dentro do hospital. Então, nessa época você já era empreendedor? Já. Acho que eu nasci com sangue de empreendedor já. E aí minha esposa, a sorte é que ela é bem pequenininha, então tinha 2 cadeiras de fio, ela juntava e fazia uma cama para ela. Mas essa era a nossa realidade diária, todo dia ela dormindo lá, revezava às vezes com a minha mãe, mas não conseguia focar nem em uma coisa nem em outra. E a prioridade, querendo ou não, acabava sendo eu, porque era o que estava ali passando por tudo aquilo. E aí eu me evadi, entre aspas, do hospital. Tava perto de ter liberação para sair e tudo, e eu falei, não, eu já quero sair. Aí eu tive que assinar um termo e tudo, pedi para sair e fui para casa. Não foi o motivo de eu... Isso de muleta, Isso de cadeira de roda. Cadeira de roda. A muleta, totalmente debilitada. A muleta às vezes eu usava, mas era algo que me doía muito ainda. Por ficar para baixo, o sangue conforme descia, a dor era imensa. E os médicos, a gente ia fazer visitas, retorno nos médicos, tudo, e os médicos falavam, Sandro, você tem que amputar tudo. E eu não escutava. Digerindo a informação. Não, eu nem escutava. E aí minha mãe, minha esposa começou a escutar mais essa opinião. E um dia a gente sentou para falar sobre isso. Aí foi onde a decisão veio. Não, vou amputar. Aí meu mundo desabou, literalmente. Apesar de todas as dores, tudo que eu estava passando, a decisão de ter que amputar, essa foi aonde acabou para mim ali. Caiu a ficha. Eu achei que realmente ia ficar um inválido, e por ter agora, depois desses dias, quase 6 meses de casado, seria um peso para minha esposa.
Então Eu aproveitando o gancho, eu percebi no meu trauma, vamos chamar assim, que eu tinha um preconceito e não sabia. Então, é isso que você falou, né? Poxa, é porque tem alguma deficiência, é um inválido, ou de alguma forma vai ser um peso para os outros. E na verdade, depois que a gente. Hoje eu chamo de a oportunidade de passar por isso, a gente começa a dar valor muito mais e entende que não é assim. Pelo contrário, longe disso, né? De alguma forma, a força vem de algum lugar e uma autoaprovação, uma autoprovação, né? É curioso. Uma das coisas que mais me machucou foi reconhecer esse preconceito que eu carregava e não sabia que carregava. Que, na verdade, o que eu chamo de preconceito nada mais é do que uma ignorância, né? Uma ignorância, por não saber como que é, por não ter falta de convivido com alguém, informações, né? né? É. Muita. No momento que você conversou, decidiu, não tem jeito. A amputação era a melhor solução. E aí? Era a melhor solução. E aí, que nem você falou da gente se sentir menos, tudo. Só que eu não pensava em mim. Esse me sentir menos não foi pensando, eu vou ser menos, eu vou ser inválido, eu vou ser não sei o quê. Eu pensava nela. Tipo, a única resposta que eu tenho para dizer isso realmente é o amor. Porque a única pessoa que eu me preocupava era ela. Eu pedia para ela largar de mim. Não porque eu tava me vitimizando, mas para ela estar liberta. Eu falava para ela, cara, vai viver, vai casar de novo, vai viver, entendeu? E ela não, ela firme ali junto comigo, do meu lado. E no dia que a gente começou a digerir essa ideia da amputação, tudo, no 15º dia, próximo já à cirurgia marcada, eu desisti da vida. Desisti mesmo. Eu cheguei pra ela e falei. E aí esse falar pra ela, às vezes algumas pessoas falam, então você não ia ter coragem de se matar. Mas não é que eu não tinha coragem, mas é que eu tinha que meio que pedir a autorização dela, não tem? Ou pelo menos comunicá-la o que eu ia fazer, pra não pesar ela, pra tipo assim, pô, a culpa foi minha, eu não tive força para ajudar ele. Não era isso, era eu que não estava conseguindo. E eu cheguei para ela um dia e falei, eu não aguento mais e eu vou me matar. E forte. Isso foi... quanto tempo depois do acidente? Isso 51 dias, aí acho que 3 meses depois do acidente. Mais ou menos esse tempo. E eu falei isso para ela e ela começou a chorar. Chorar. E aí eu queria continuar a discussão e ela só chorava. E aí eu dei um tempo pra ela respirar, tudo. Nesse tempo ela dormiu. E eu fui tentar continuar a briga pra acabar logo com aquele sentimento que eu tava sentindo ali. Começou a falar sozinha. Ela não respondeu, ela tava dormindo. Só que a lágrima tava escorrendo ainda. Ali foi a cena que virou uma chave na minha cabeça. No outro dia eu acordei e eu não sei te explicar como. Não sei. Hoje eu tenho absoluta certeza que foi Deus, mas na época eu não tinha esse entendimento. No dia seguinte eu acordei, botei um sertanejão na TV do quarto e virei minha vida. Tanto que no outro dia, na época eu era atirador esportista, então já começou aquela mobilização. Minha esposa, minha mãe, tudo para assumir o que eu poderia fazer, né? Mas no dia seguinte as coisas mudou. Eu já botei um sertanejo, já comecei a falar, não quero mais, agora e na minha cabeça ali eu botei uma frase que até hoje eu levo para onde eu vou, eu falo que a partir daquele momento eu não viveria mais por mim, eu viveria por ela e pelo que a gente construísse pela frente. Eu já tinha um filho antes do casamento, não com ela, que fosse algo que poderia me trazer essa realidade mais rápido. Totalmente isso eu devo a ela que foi a guerreira que teve do lado Forte. E que foi Forte isso. O apoio que eu precisei no momento que eu desisti mesmo. E aí, então, desde então, a gente começou. Vamos amputar, logo em seguida, acho que uma semana depois veio a amputação. Aí vem o medo, vem tudo de novo, só que eu nunca mais cogitei a parte de tentar acabar com a minha vida. Então, só que era níveis diferentes, né? Toda hora era um medo, uma dor, alguma coisa diferente, um
um medo também de algo novo que estava vivendo. Eu olhava para a perna, eu falava, cara, e agora? Como que eu vou botar uma prótese? Onde que eu vou procurar uma prótese? E fiquei naquela angústia por muito, muito tempo ali. E aí foi isso, até tirar os pontos. A partir do momento que tirou os pontos da amputação, aí começou a reabilitação. Que aí Já realmente começou. Aí não, ainda não. Aí foi a parte de comprar a prótese, usar uma faixa de compressão para chegar a um tamanho ideal do coto. E aí as coisas foram melhorando, assim, tipo, a cabeça foi começando a voltar aos poucos. E hoje, graças a Deus, a gente consegue superar, realmente superação o que vivi. Eu diria que a parte física, ela dói muito. Só que a parte física você luta. Toma um remédio. Você toma um tramol, você toma uma morfina, né? Eu brinco até hoje que eu sou louco pra achar uma morfina que eu tomei no hospital de volta. Pensa numa sensação gostosa. É bom demais. Palavra, conversa de viciado, né? Mas você resolve. Mas era o que tirava. Você remedia, né? Por isso o nome, né? Agora, o psicológico é delicado, né? Não tem remédio. Que remédio que você toma? É tratamento, é terapia, até remédio psiquiátrico pode ser, mas também depende de um tempo, né? De um período ali, tanto de adaptação, de achar qual é o remédio, qual é a sua patologia correta e tudo mais, né? Porque nessas horas o que eu entendi nessa caminhada afloram patologias que já existiam na gente, né? Oscilações, algumas situações ali que já estavam guardadas, você acaba desmoronando porque você fica fragilizado por conta de uma situação física, né? Mas o principal é o psicológico, né? Uma das coisas que minha esposa... Eu não vou entrar muito na minha história porque o objetivo é a sua, mas a minha esposa foi também o meu ponto de virada, né? Fiquei 4 meses de fralda, né? Não sei se você chegou a essa fase. Eu fiquei 4 meses de fralda em casa sem conseguir levantar da cama. E ela fazia tudo isso. Então, para mim, era uma vergonha danada, né? O homem se humilha, né? O homem é orgulhoso. E também foi a chave. Então, a grande sacada é como você virar, né? Como fazer essa virada psicológica. No seu caso, cortar pela raiz, literalmente. E aí, a partir da reabilitação, como voltar? Aí as coisas foram acontecendo. A gente vê que a gente consegue fazer tudo de novo, fazer coisas a mais, entendeu? Logo em seguida, em 2020, finalzinho de 2019, foi no finalzinho de 2019, acho que ela engravidou. E aí, em 2020, nasceu o nosso pequenininho hoje, que aí também vai ajudando mais ainda, que a gente tem que olhar e falar, não, eu tenho que fazer meu papel de pai. Então, a gente vai se forçando a fazer cada vez mais coisas. Então, o dia a dia vai fazendo a gente melhorar. E o que eu mais gosto, o que faz a minha cabeça ficar boa e levar adiante ou fazer algo, é desafio. Eu gosto de desafio. Eu me desafio, entendeu? Um desses desafios recente foi o Legendários, que a gente começou a ir para a igreja no finalzinho de 2023, 24, perdão, finalzinho de 2024, e aí a gente começou a ir para a igreja. 2025 veio o Legendários, fiz o Legendários com 2 intuitos. O intuito de me arriscar por ser amputado, falar, não, eu dou conta de fazer, e o outro de me aproximar mais de Deus também, que eu estava precisando. Tipo, além de tudo que eu vivi, eu não tinha entendimento que tudo tinha Deus por trás de tudo isso. É verdade. Apesar de coisas se encaixar que você fala assim, cara, não tem como, é Deus que fez aquilo ali, mas mesmo assim a gente não tem a revelação. O discernimento. Isso. E aí a gente começou a prestar mais atenção nisso, procurar mais, tentar levar a palavra para dentro de casa. E aí eu me desafiei no Legendários, subi a montanha do Legendários e consegui concluir a montanha, que foi uma superação muito boa para mim. De prótese. De prótese, isso. Depois já coloquei um outro amputado para subir o Legendários também, já indicando, e aí ele foi sem prótese, foi na muleta e também completou. Então já consegui ajudar uma pessoa após isso com a minha vivência, né? Sim.
Tudo isso são selos de superação, né, cara? E aí a superação que a gente não mostra pra ninguém, é pra gente mesmo, né? É verdade. É incrível de ver. E tava vendo a sua história, daí veio fisiculturismo. Isso, aí também foi outro desafio que foi meio que no mesmo tempo do Legendários. Aí eu já estava em processo de emagrecimento, mas até esqueci de pular essa parte, após a amputação veio a obesidade, Claro. bem alta. Cheguei a 110 quilos sem perna, entendeu? E a minha perna, quando foi tirada, ela tinha 7 quilos. Hoje ela pesa 1,5 kg só. Então, com 110 quilos, era muita dor por carregar o peso ali e tudo. Sim. E eu comecei a assistir os vídeos do Renato Cariani, Sim. fazendo os vídeos com o pessoal do Flow, podcast e tal. E eu falei, eu vou começar junto com esse projeto aí. Comecei a treinar dieta, tudo por conta, sem acompanhamento médico, sem nada, sem hormônio, sem nada. Só tentando ali emagrecer mesmo, o objetivo era emagrecer. E aqui em Cuiabá não tinha categoria especial para fisiculturista. E aí eu peguei e falei, não, agora eu vou entrar pro fisiculturista, vou me arriscar. Vou trazer a categoria para Cuiabá e vamos ver o que dá, né? E aí subi aqui em Cuiabá, abrimos a categoria no primeiro campeonato que eu subi. E graças a Deus foi super aceito assim pelo pessoal, recebi bastante quais são elogios. os critérios para participar de uma categoria especial? Na verdade, ela se agloba tudo. Tem cegos, tem pessoal com prótese, tem pessoal sem prótese, só amputado. Tem pessoal cadeirante também. Então, só que o que muda dentro do fisiculturismo são as categorias. Tem o Men's Physique, que é o de short, tem o Classic e os Open, que são de sunga. Então, essas que são as diferenças maiores mesmo. Agora, o especial é a partir do momento que você tem uma deficiência, uma dificuldade, alguma coisa assim. Muito legal. E é ativa essa categoria hoje? Ativa, no Brasil ela é bem conhecida. Aqui em Cuiabá não era tanto, mas no Brasil todo ela é bem conhecida. Inclusive no Mr. Olympia, que é o campeonato maior que tem lá nos Estados Unidos, Sim. ele tem uma categoria para isso, pro pessoal especial. Porque a gente estava conversando aqui antes de gravar, né? Como faz diferença, né? A gente pegando o gancho do psicológico que a gente falou, né? O exercício físico é uma das primeiras coisas que os médicos empurram a gente, né? E quem passa por um trauma sabe o quanto é difícil Começar. Voltar à rotina normal, né? Tava conversando com o Dr. Vitor, que é quem cuida do meu caso, por exemplo. O principal ali é a quebra da rotina, né? É isso que faz toda a oscilação psicológica no final das contas. Ah, mas você está falando de uma pessoa que correu o risco de uma amputação ou teve uma amputação. Isso é traumático, sem dúvida. Mas o principal é a quebra da rotina, né? Não vamos longe, a gente teve a pandemia que não teve ninguém que passou por trauma físico necessariamente, mas a quebra da rotina deixou muita gente depressiva, com oscilações psicológicas, né? Por conta da quebra da rotina. Então, voltar a essa rotina, ela é muito delicada. Ela é uma luta interna, né? Ela é uma superação individual, não tem jeito. Sua história é de um empreendedor meio doido, né? Mais ou menos. Eu vou criando, eu vou fazendo, Arriscando. É isso aí. O empreendedor, ele é assim, ele tem que criar e arriscar. Ou copia, pelo menos, mas se arrisca, né? É verdade. Faz parte da função, eu brinco, né? Hoje, toda a sua história te trouxe para uma coisa que eu confesso, e aí vem a minha honra de te receber aqui, eu ainda estou buscando. Bem quando aconteceu o meu caso, e aí mais uma vez não vou entrar muitos em detalhes dele, já te contei, já contei aqui várias vezes. Várias pessoas diziam para mim assim, poxa, você bateu de frente com o bitrem a 176 por hora, na estrada. Você tem um propósito. Muito Deus grande. tem um propósito na sua vida e você precisa achar esse propósito. E várias vezes eu cheguei ao ponto também de não entender por que eu ainda estava aqui e todas essas fases obscuras que a gente passa, né? E eu ainda estou buscando o meu propósito. Eu tenho o meu objetivo profissional e pessoal, que é o mesmo, está escrito aqui inclusive, que é ajudar no crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento. É minha profissão. Trabalho com consultoria, gosto disso,
Isso para mim é divertido. Então, é já uma missão ajudar no crescimento com conhecimento. Mas eu comecei a buscar o propósito. E estou buscando até hoje, né? Hoje eu agradeço o meu acidente. É curioso falar isso, né? Eu também. Na hora que a gente passa, a gente não vê futuro, a gente não vê saída. E para quem está passando por isso agora, eu acho que essa é a mensagem principal, né? Espera, espera. Vai passar, né? Descansa. Passa para todo mundo. Descansa. Hoje eu falo pro pessoal, descansa no Senhor. Entendeu? Hoje, a palavra, eu levo ela muito forte nas minhas visitas, que é descansa. Descansa, realmente descansa, porque eu não sabia quando eu ia conhecer o meu propósito, igual você falou. E eu tinha medo disso, porque todo mundo que morria, o povo falava, já fez o propósito dele na Terra. Eu não queria achar o meu tão cedo, entendeu? Então... Faz sentido. Então eu corria dele, eu acho, na verdade. Mas um dia eu fui obrigado a reconhecê-lo. Qual é o propósito? O que você entendeu e depois disso veio a materialização desse propósito? Isso. O meu propósito aconteceu numa mesa de jantar em casais. Cada casal tinha que contar a sua história, de como se conheceu. Nós éramos em 4 casais. E quando chegou a nossa vez, que eu comecei a contar essa história que te contei, todo mundo chorou na mesa. Todo mundo começou a chorar e eu fiquei até meio perdido, assim. Eu falei, cara, acho que pra mim já passei por tanta coisa que hoje em dia dificilmente eu choro. Eu até evito olhar de lado que minha esposa tá ali, porque se eu olhasse pra ela eu choraria, entendeu? Então eu consigo me blindar um pouco, mas eu vi que todo mundo chorando. E as pessoas viraram pra mim e falaram, Alessandro, você tem que levar isso pra frente. Você tem que ajudar pessoas que estão passando pelo que você passou. É um testemunho, né? E aí aquilo Fortíssimo. começou a bater na minha cabeça. Eu saí desse jantar, eu fiquei 3 noites praticamente sem dormir, pensando o que eu vou fazer. Nesses 3 dias as coisas foram aparecendo assim. Isso aconteceu dentro de uma célula da igreja, que a célula se chama Célula Recomeço. E hoje, na época, na verdade, o projeto se chama Projeto Recomeço. Eu pedi autorização para o meu líder de células, podia colocar o nome e ele adorou. Então se tornou Projeto Recomeço. Isso começou um projeto com o intuito de ir em hospitais e só contar minha história, escutar o que a pessoa estava passando, entender algumas coisas que eu já passei ali, poder ajudar e contar minha história de superação, mostrar a minha prótese e tudo. Então eu comecei a correr atrás de hospitais para isso acontecer. Quem abriu a primeira porta, assim, logo de cara foi a HMC. No dia que eu fui entregar o projeto, assim, para eles ver o projeto, eu explicando o projeto, um rapaz se levantou e falou, vem cá, vamos ali comigo. Eu achei que é só, mostrar alguma coisa, tudo. Ele falou, no meio do caminho ele falou para mim, tem uma pessoa ali que está amputada e eu quero ver como que você vai fazer. Na hora me deu um frio na barriga. Teste prático. Porque eu tava no papel até entanto, né? Aí eu falei, não, vambora. Falei, eu tô aqui pra isso, eu tenho que fazer certo, vambora. E eu fui. E comecei a conversar com essa mulher. E essa mulher chorava. Essa mulher, ela tava numa fase muito difícil da vida dela, que foi aquela parte de o peso. Só que o dela, parece que o dela foi muito rápido. O peso, se tornar um peso pro marido dela. Sim. E aí ela é professora, tanto que história, eu falei pra ela, a senhora tem um propósito, eu acho que maior que o meu, porque ela é professora de crianças especiais. Nossa. E eu falei, a hora que a senhora botar prótese, a senhora vai virar exemplo para essas crianças, a senhora vai quebrar barreiras na cabeça dela. Heroína, e aí comecei a conversar com ela, tudo, e ela chorando, e eu segurando para mim não chorar, porque algumas coisas vão se lembrando. E o pessoal tudo em volta começou a encher o olho de lágrima, tudo. Pá, fiz a primeira visita. A mulher agradeceu, tudo. Aí a hora que eu estava saindo, ela falou assim, obrigado. Foi Deus que te mandou aqui. Ah, cara, falou isso aí pra mim. Eu falei, melhor pagamento. Eu falei, é isso. Não é eu. É ele que tá mandando fazer. Então eu tenho que continuar. E daquele dia o HMC já começou. Você tá liberado? Você tá liberado? Pode vir. E comecei a fazer as visitas. Aos poucos as visitas foram tão evolutivas que hoje o psicólogo, para fazer o primeiro contato com uma pessoa que amputou ou que vai amputar, eles me ligam.
Alessandro, tem uma pessoa com pretensão de amputação, ou, Alessandro, tem uma pessoa que já amputou, você tem como vir aqui? Aí eu vou, o psicólogo fica do meu lado, eu atendo a pessoa, converso, falo tudo, me apresento, deixo meus brindes, que é uma pulseira do projeto, uma cartinha contando um pouquinho da minha história, tudo, meu telefone pessoal para a pessoa ter acesso, para familiar também ter acesso, para tirar dúvida. E aí depois os psicólogos começam a realmente entender como fazer, dar sequência naquilo que eu comecei. Sensacional. Tem um vídeo do Denzel Washington, ator, que a entrevistadora questiona ele sobre sobre militância em relação à raça, credo, cor, enfim. E aí ela questiona, por que no filme que vocês estão fazendo, não lembro o nome do filme, por que essa militância tão forte com raça, com a cor, né? Por que só negros? No caso lá, daquele filme, daquela entrevista. E por que não brancos? Já que são atores, são atrizes, eles se adaptam e eles vão assumir o papel, né? E aí o Denzel Washington toma a palavra, a pergunta não foi diretamente para ele, foi para o elenco do filme. E ele toma a palavra e ele diz assim, não é porque são negros, é pela vivência que eles têm. E a repórter é branca, do cabelo liso. E ele responde para ela assim, você sabe qual é o cheiro da chapinha quando esticam o cabelo afro, né? Só negros vão saber. Então, o que ele quer dizer com isso, né? E isso me marcou muito. O que ele quer dizer com isso? Tem coisas que, de fato, é só passando. Então, não é militância quando é o caso de negro, ou quando é o caso de LGBT, quando é o caso... Não, tem coisa que é só quem passou, de fato, né? Você disse aí, às vezes o psicólogo, que já tem a formação, que tem a preparação, chama, por conta da vivência, né? E não é por causa da má formação do profissional, jamais. Mas é porque um psicólogo, quando chega numa fase dessa de visitar um paciente desse nível que eu já passei, a gente não quer conversar, entendeu? A gente quer tentar digerir ainda a situação. E eu mesmo, dentro do hospital por várias vezes, falei para a psicóloga, vai embora. Não quero conversar hoje, vai embora, minha cabeça não tá boa. Ou sentava com ela, conversava e falava, não tem nada para falar. Entendeu? Então a gente acabava não tendo um atendimento certo. E com essa quebra que eu consegui fazer, os psicólogos começam a ter acesso ao paciente fácil. Então é um quadro que se evolui. Não é um caso que fica parado e não tem evolução. Entendeu? Pela vivência. Pela vivência, pela prova de vida ali. Eu mostro minha prótese, tem pessoas que choram, tem pessoas que falam, eu quero uma dessa. Tem pessoas que mandam eu andar no quarto do hospital só para ver eu andando. E é engraçado que eu chego de calça, porque o hospital exige não ir de short, né? De calça, e aí eu não chego e falo assim, eu sou amputado, sou não sei o que, não. Eu chego, tudo bom? Como que você tá? Primeiro eu escuto a pessoa, entendeu? E eu escuto ela e sei aonde ela tá se escondendo da dor, entendeu? Então a pessoa fala, não, tá tudo bem, vai passar. Quando a pessoa começa a falar assim, eu falo, não, agora é minha hora, né? E aí eu começo a falar, eu falo, não, meu nome é Alessandro, eu tenho um projeto. Normalmente as pessoas, quando eu chego, as pessoas acham que eu sou médico. Ô, doutor, tudo bom? E às vezes reclama de uma dor específica, para ver se eu dou um remédio maior, né? Aí eu vou e me apresento, falo, não, eu sou Alessandro, tenho um projeto assim, assim, assado. E vim fazer uma visita para você, porque você está passando por isso, ou porque você vai passar. E te dar um gás aí para você e ter um acesso à pessoa que você possa tirar qualquer dúvida, tudo. Porque eu, quando eu sofri uma amputação, eu não sabia onde colocar uma prótese. Não fazia ideia onde colocar uma prótese. Depois da amputação, eu fui correr atrás, tudo. Tava praticamente certo de fazer em Minas Gerais. E foi quando uma matéria minha foi pro ar aqui em Cuiabá e na época não era a COPS. Hoje é a COPS que cuida de mim. Na época era a Conforpés. Eles me ligaram e entraram em contato e falaram para mim ir lá conhecer. Então eu dei muita sorte deles conseguirem fazer esse primeiro acesso. E desde então eu fui atendido pelo dono da COPS hoje, que é o Geneilson. Na época ele era funcionário.
um cara totalmente humano, assim, totalmente... A Copsa aqui de Cuiabá. A Copsa é daqui de Cuiabá. Totalmente diferenciado, sabe? O cara que olha pra você e ele não mente pra você. Não, tem um pé assim, assim, assado. Não. E, lógico, eu peguei um pé bom. Hoje é um segundo pé melhor, assim, do mercado. Na época, acho que era até o primeiro, quando eu comprei. Mas ele era bem realista, entendeu? E ele falou, tipo, você vai pegar esse pé, mas é porque você é novo, que você consegue fazer muita coisa, o seu pé é para uma pessoa que vai ter bastante atividade, então você tem que fazer. No começo eu não fiz não, fiquei só engordando, mas depois a gente vai entendendo e vai começando a fazer, começando a se quebrar desafios, né? E aí eu falo pro paciente no hospital, eu falo, ó, então a ideia é trazer informação para você, te dou informação tanto daqui hoje quanto de fora. Então você escolhe onde você quer fazer. Ou você quer ir pro SUS. No SUS eu também tenho acesso. Assim como o HMC me abriu as portas, o CRIDAC, que é o Centro de Reabilitação aqui de Mato Grosso, também abriu as portas do meu projeto. Então eu entrei lá e comecei a fazer visita para pessoas que já estavam em reabilitação. Alguns ainda não têm prótese, que está em fase de fisioterapia, outros já estão com prótese e estão fazendo as primeiras provas ali, primeira reabilitação. E foi outro lugar que eu, assim, senti que o mover ali seria muito grande. Porque existe um preconceito com a prótese do SUS. Não vou dizer para você que é uma prótese excelente. Sim. Teria como ser melhor. Mas é algo que já ajuda quem precisa, quem não tem condições nenhuma. Claro. Então, eu cheguei, uma cena que me marcou muito, um senhor que tinha diabetes, tinha colocado uma prótese, e o outro pé dele tinha parcial de pé, amputado, só alguns dedos, e ele tinha muita dificuldade de andar. Ele andava com as duas muletas. E a própria médica falou pra mim, falou, dificilmente ele vai andar, porque no outro pé ele não consegue apoiar certo, tudo, ele tem uma dificuldade. E aí eu olhei, fiquei olhando ele assim, andando com as duas muletas, eu falei, cara, esse cara vai conseguir andar, quer ver? Aí eu ia nele e falava, vamos andar? Mas sem muleta. Ele ficava bravo comigo, mas bravo, pensa num senhor bem chucro mesmo, bravo. Eu não venho, não vou. E ele, tipo assim, meio que mexia a muleta, tipo, não vem mexer comigo não, tá? E aí eu fui conversando com ele, não sei o que, e de repente eu fiz um gesto. Até ele falou, eu fiz um gesto assim, eu falei, vem, que eu vou te ajudar. Você pode se apoiar em mim se você quiser. E eu fiz assim com a mão. Ele levantou, largou a muleta e veio andando. Veio andando. Eu tenho até esse vídeo, eu acho que salva ainda. E veio andando, e aí a hora que ele dava uma desequilibrada, eu segurava ele foi confiante, e de repente o senhor começou a andar. Começou a andar e encontrei ele no HMC até, porque como ele tem diabetes, de novo ele teve que voltar para o hospital. E ele falou pro pessoal que estava no quarto, foi esse cara que me fez andar. E é coisa de louco. Isso. É muito doido. E qual que é o futuro do projeto? Que hoje é instituto. Hoje é instituto. Em dezembro a gente tornou ele um instituto para isso mesmo. Porque a gente vê a dificuldade das pessoas acreditarem no SUS e um pouco também da qualidade do SUS. Não que seja ruim, igual eu falei, mas que pode melhorar. Às vezes a demanda é muito grande, né? Tem limitações, né? A demanda é grande, mas a gente tem condições de dar algo melhor, entendeu? Falta ainda um pouco de incentivo. O Instituto vem para meio que a gente fortalecer isso acontecer. Perfeito. Seja pelo próprio CRIDAC mesmo, ou seja pelo próprio Instituto. Então a gente quer dar uma qualidade melhor. Porque que nem eu, vou dar um exemplo para você. No SUS eles dão 60% da prótese é de encaixe. E não tem uma seletiva para você saber assim, quem vai ter uma mobilidade melhor, quem vai ter um futuro grande pela frente, ou alguém que é jovem como eu. Então não tem uma seletiva assim. E aí você pega um senhor diabético e dá um encaixe de cartucho, a probabilidade dele fazer uma ferida nesse coto e ter que parar de andar e a prótese dele não vale de nada, ter que ficar encostado, é muito grande. Ela no mínimo teria que ter uma joelheira e um liner para proteger a pele dessa pessoa com diabetes. A experiência não vai ser boa. Não vai ser boa, entendeu? Ou às vezes até acontece de ser porque a pessoa quer, tá na garra ali, só que ela vai ferir e daqui a pouco é perigoso amputar um pouco mais para cima por causa de uma ferida boba.
Então, com essa qualidade, com essa melhoria de colocar 100% liner e joelheira, já melhora muito, entendeu? O pé que é dado também pelo SUS é um pé Sashi, que é um pé totalmente fixo. Ele não tem uma mobilidade. Existe também alguma porcentagem ali que tem uma que tem mobilidade, mas é bem baixa mesmo. Então a gente consegue, com um pouco mais de incentivo, a gente colocar um pé de carbono, que é um pé que tem um pouquinho mais de flexibilidade e dá um conforto muito Isso melhor. No movimento entendeu? É diferença drástica. Muito. Né? Eu tenho um pé Sashi que eu uso hoje para piscina, para praia, tudo. E eu até mostro meus vídeos na praia, pessoal, sem mancar, jogando bola com meu filho na praia e com o pé do SUS praticamente, entendeu? Não é o do SUS que me deu, mas eu adquiri ele através particular, só para isso, só para praia, só para molhar, entendeu? Então, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, e eu tenho medo de repente chegar ao caso, ou de repente alguém amputado ir pra praia e a onda levar embora. por isso a joelheira. A joelheira não deixa entrar essa água dentro, mas se for sem joelheira, tem bastante Corre o risco. Eu surfo, não em pé, né? Mas aquelas pranchinhas do meu filho, eu pego uns jacarezinhos e tudo. Mas quando a onda bate na prótese, eu fico morrendo de medo dela puxar e levar. E aí tem que achar, não tem jeito não. Mas dá medo. Tem que ir com aquelas mineradoras de praia. Quando a gente fala no instituto, a gente pega dores para quem passa por traumas, ou seja diabetes, seja acidente, seja independente do tipo. A reabilitação, o tipo de fisioterapia, o fisioterapeuta especializado, né, nesse tipo de recuperação, a prótese, aonde procurar, qual é o melhor tratamento, né? Em várias ocasiões vêm os questionamentos de qual é o melhor tratamento para este ou aquele caso, né? Quando a gente fala em um instituto, e aí aí eu vou puxar diretamente a sua história de novo, o instituto por alguém que já passou por isso, a gente vai quebrando todas as dores muito mais fácil, né? Uhum. Eu lembro que em determinado momento fui dar uma aula com a gaiola. Então é uma imagem que chama muito atenção. Para dar a palestra eu ia com um moletom 6G, né, que era o único que passava na gaiola. Para esconder. Então aquilo chamava a atenção, era desconfortável para quem via aquilo. E aí por 3 vezes, 3 senhoras diferentes, em dias diferentes, me disseram que Deus queria falar comigo. Uma senhora que eu nunca vi, outra senhora que eu nunca vi, e uma terceira senhora que eu nunca tinha visto também. Elas não se conheciam, em lugares diferentes inclusive. Deus quer falar com o senhor. Professor, posso falar uma coisa? Deus quer falar com o senhor. Eu falei, é fácil olhar alguém na minha situação e dizer que Deus quer falar comigo, né? Em teoria, a imagem é de sofrimento, né? Apesar que a gente já tinha passado mais ou menos essa fase, eu estava com 2 muletas, uma gaiola na perna, bem debilitado fisicamente. E eu falei, mas o que será que Deus quer falar comigo, né? Vamos dar uma chance, né? Já que esse homem quer falar comigo, eu vou agendar um horário na agenda para ele. E comecei a conversar com um colega meu. O que é conversar com Deus, né? Como converso com Deus? Já que Deus quer conversar comigo, eu preciso ir em igreja, eu preciso ir aonde, né? E aí chegamos à conclusão que é através da palavra, independente. E aí comecei a ter a leitura. Então, quando eu brinquei aqui que hoje eu agradeço o meu acidente, o primeiro ponto é o meu relacionamento. Meu relacionamento, acho que como o seu, se fixou. Ele criou uma base extremamente sólida por conta da união que foi necessária. Ele não tinha, quer dizer, tinha uma opção, elas irem embora. Sim. Era a opção. Já que elas não quiseram mais ir, fácil até. mais fácil. Já que elas não quiseram ir, a única opção era se solidificar, era se unir. Então, o primeiro ponto bom. O segundo foi a minha quebra de orgulho, de se achar, de repente não precisar de ninguém. Nós precisamos e muito de alguém, né?
Tinha situação ali que nós não dava conta sozinho. Jamais. E quem passa por situações dessa, tomara que ninguém precise passar para aprender. No meu caso, Precisei. eu brinco hoje que no meu caso era só bitrem mesmo. É. E aí, outro ponto importante, além desses dois, é a leitura. Todos os dias hoje eu faço a leitura e isso me traz insights. Para você ter uma ideia, eu estou tendo que fazer a minha leitura diária com anotação do lado. É como se eu fizesse reunião com Deus todos os dias. Deixa eu anotar aqui que alguma coisa que ele falou tá batendo. Só que já está aparecendo um conselho ali, porque o tanto de coisa boa, o tanto de insight, ideias, que eu sei que não vem de mim, sabe? Ideias de negócio, ideias de... Às vezes o problema de uma empresa que eu visitei, naquele momento eu não soube ajudar. Na hora que eu tô lendo 7 horas da manhã, 6 horas da manhã em casa, sozinho, tomando meu café, vem a solução de um cliente que eu fui há 3 semanas atrás. Poxa, e se aquele cliente eu desse a sugestão de fazer isso? Atrelado à minha profissão, né? Cada um com a sua história, né? Uhum. Os propósitos dos Alessandros. São muito parecidos. Porque é uma história muito bonita, né? O seu propósito de auxiliar e pegar na mão daqueles que estão passando pelo que nós já passamos, principalmente pelo que você já passou, você já passou a fase de amputação e de como é que eu falo? Aceitação. A adaptação, né, da vida. Mostrar que a vida volta ao normal, isso é importante demais para quem está passando pelo vale, né? Muito, muito. O Instituto, até esqueci de falar, pra você ver como que começou tudo do zero, assim. Hoje o Instituto tem algumas pessoas no seu quadro ali de nomes, né? Mas 100% ainda sou eu. As pessoas ainda não têm função, porque o Instituto ainda está bem no início. E eu cheguei na COPS, que foi a pessoa que me cuidou, que até hoje faz meus ajustes, tudo. E falei, cara, eu tô sentindo vontade de doar uma prótese. Você topa? Entra comigo? Eu falei, não, eu topo. Vamos fazer essa ação junto. Eu falei, então beleza. Postei dia 1º de janeiro desse ano, 2026, o anúncio que não é mais um projeto, que se tornou um instituto, e falei, em comemoração a isso, nós vamos doar uma prótese. Aí bastava a pessoa fazer um vídeo falando o nome, de onde que é, tudo, contar a sua história um pouquinho para a gente entender. A gente ia selecionar pessoas. Veio vídeos do Brasil inteiro. Olha que legal. Inteiro. Você não está entendendo. Inteiro. Espírito Santo, Bahia, Goiânia, Minas Gerais. Minas veio um monte também. Isso é emocionante porque mostra o engajamento, mas é preocupante também porque mostra a necessidade. Muito. Eu vou te dar um número para você ter ideia da necessidade, da quantidade de amputados aqui em Cuiabá. Só em Cuiabá, no HMC, só em um hospital, porque hoje todos os hospitais fazem amputação. Mas só no HMC, que foi onde eu comecei, de agosto até final de novembro, no último dia de novembro, eu atendi 144 amputados em apenas 3 meses. Tipo, finalzinho de agosto, setembro, outubro e novembro. 144 pessoas amputadas. Nossa. 84% foram diabetes. Entendeu? É uma doença silenciosa. Demais. E muito perigosa. Muito perigosa. A hora que o médico fala, tem que amputar, não tem o que fazer mais. E a pessoa chega no nível já para amputar. A pessoa interna, 3 dias depois, ela sofre uma amputação. Entendeu? E a amputação, querendo ou não, ela é um luto. Realmente é um luto. Porque eu tenho um papel com uma certidão de óbito. Com o meu nome e tudo. Só que é assim, Alessandro Ferreira Sartori, membro direito, membro inferior direito, MEID, que é membro inferior direito. A minha perna foi enterrada e tem uma certidão de óbito no meu nome. Macabro, então é um luto. Isso, hein? Macabro, né? Macabro, mas é necessário, né? Porque onde você vai jogar? Né? No lixo do hospital? Não tem como. Entendeu? Então tem que ser feito isso. E realmente é um luto. Hoje a gente entende isso como um luto, porque se existe o enterro do seu membro, eu nunca tive coragem de ir lá para ver onde que ele está, né? Então, mas existe um local com número, com tudo, endereço, onde a minha perna está enterrada. Meu Deus.
É Pesado. impactante. Pesado, claro que é. Muito. E aí vem um trabalho que aí pode ser uma ramificação do Instituto para o Futuro, que é a conscientização, né? É 84% o número que você trouxe. Isso, 84% diabético. Diabetes. Imagina, isso é alimentação, é rotina, é estilo de vida. Olha, com certeza mas muitos também hereditário. Muitos vai de pessoa para pessoa. Mas eu acredito muito que hoje a medicina ela consegue ajudar com isso. Eu digo pelas canetas. As canetas de emagrecimento. Qual que é o principal motivo dela existir? É a diabetes. Controle da diabetes. Entendeu? Então... valores inacessíveis, né? Não, pra então, muita gente. e é o que a nossa saúde pública ainda não tem disponível para as pessoas que é diabético. Entendeu? É lógico que existe a parte do emagrecimento, tudo, mas o foco não é esse. O foco maior, o povo esqueceu. O povo está usando só focado no emagrecimento. E o foco, se for realmente colocado em foco certo, e o SUS fornecer uma caneta para a pessoa que tem diabetes, ela acaba com diminui muito essa parte de amputação das pessoas. Não vou dizer que acaba, porque eu não sou médico e não tenho esses dados exatos, mas diminui muito. Entendeu? A Prefeitura de Cuiabá fez um trabalho de distribuição de canetas, né? O nosso prefeito teve emagrecimento, né? Porque a obesidade também é uma patologia, também é uma doença, né? Todavia... E grave também, hein? Grave também. Gravíssima. Todavia, a gente tem várias outras que merecem atenção, né? Como a diabetes, por exemplo. Curioso esse dado, hein? Me impactou. Muito. E eu não fazia ideia. Eu só tive ideia quando eu solicitei Eu tive assim, conforme as visitas, você ia vendo, eu sempre chegava em casa e falava, rapaz, mais 2 de diabetes. Eu fazia 3 visitas, 2 era de diabetes. Tinha dia que era 5, os 5 era de diabetes. E desses quase 150, Alessandro, que você conversou, teve a oportunidade de conhecer, conversar e apoiar. Como é que fica a prótese para esse povo? Tem prótese para todo mundo? Todos conseguem acessar a prótese? A gente vê na internet vários casos que até viralizam de pessoas que fazem artesanal, com garrafa PET, com cano PVC e tudo mais, né? No Brasil, vamos fechar, o nosso estado está nesse nível de precariedade. Como é que você enxerga isso? Está muito grande. Não só aqui no Mato Grosso. Eu vejo pela essa ação que eu fiz, da doação, no Brasil inteiro, e parece que ninguém tem essa informação. Ninguém passa essas informações para as pessoas. Tem muitos amputados que têm 15 anos de amputação, que veio mandar mensagem para mim, que a pessoa não conseguiu até hoje pelo SUS uma prótese. Nunca conseguiu colocar uma prótese que seja do SUS, a mais simples ou uma boa, nada, não conseguiu nada. Aqui mesmo, dessas pessoas que eu visitei, todas elas eu tenho contato, que eu faço a visita, eu deixo o meu número e também pego contato para mim perguntando como que a pessoa tá, tudo. E pouquíssimas chegou a colocar a prótese. Um pouco por falta de informação, que mesmo eu dando a informação, a pessoa não quer porque é do SUS. Ela prefere ficar sem. Ela não vai nem atrás. Você acredita? Não tem nem desse? Não faz sentido para mim. Para mim também não, mas eu acho que o problema é a mentalidade do brasileiro. É achar que o SUS é horrível. Entendi. Entendeu? Ele não é horrível. Ele poderia estar melhor, mas ele tem uma solução. Ele dá uma prótese que dá uma certa mobilidade para você voltar a andar, você voltar a fazer um recomeço. E assim, é um equipamento. Ele merece upgrades conforme o tempo. Sim. Né? A gente troca de carro, a gente troca de moto, a gente troca de anel, relógio, computador, celular. Aliás, celular as pessoas trocam muito. Ano, né? Por que não trocar uma prótese a cada 5 ou cada 10 anos, né? É um equipamento. E com a tecnologia que vem, cada vez vem melhor, né? Mas muitos também chegam a ter acesso ao SUS ali, a fazer o processo e não conseguem. É barrado por algum motivo, por alguma burocracia, entendeu? Coisa que também não deveria existir. Então... E está dentro do escopo da missão, do objetivo do Instituto tá. Oferecer próteses também? A ideia é justamente essa. Um dia, o meu foco principal hoje é montar um espaço. Nesse espaço eu quero colocar sala de fisioterapia, sala de reabilitação,
oficina para reajuste das próteses e para confecções das próteses, doações das próteses. E algo que eu acho muito interessante, que eu nunca vi, pelo menos, é psicologia. Lá no CRIDAC, se eu não me engano, tem psicólogo, mas o diferencial do meu é que eu quero dar um acesso psicológico para os parentes. Então, se você está indo lá fazer a sua fisioterapia, não é você que vai ser atendido nesse momento com o psicólogo, é a sua esposa que te levou, entendeu? Porque as duas pessoas junto, tendo um trabalho psicológico, elas conseguem se fortalecer mais rápido. E automaticamente, quando você estiver ruim, a outra não tá. Você não influencia isso a ela, porque as duas estão tentando trabalhar junto. Entendeu? Sensacional. Então, é muito importante. Eu acho que vai ser muito... Isso eu tive essa ideia a partir das visitas. Que eu chegava lá, falava com o paciente, às vezes a mãe do paciente respondia pelo paciente. Aí acontecia uma, duas, na terceira vez eu falava, ó, peraí, tô falando com ele, pode deixar que a gente vai... Eu preciso entender o que ele tá sentindo. Aí ela afastava, assim. Às vezes no começo ficava até brava comigo, mas aí ela afastava e tal, e aí eu ia tendo acesso à pessoa, realmente o que ela tava sentindo. E aí depois eu conversava com o familiar, eu falava, ó, não vitimiza ele. Se você fizer isso, ele vai se vitimizar e acabou o processo de reabilitação dele. Ele não consegue acreditar que ele consegue voltar a andar. Perfeito. Acesso a uma prótese, entendeu? Hoje em dia, quando você chega, igual eu falei, a pessoa não tem informação do SUS e quando tem, acha que é muito ruim. Quando você vai falar da prótese, mas a prótese é muito cara, eu nunca vou ter uma prótese. Eu falei, calma aí, você vai conseguir uma prótese. Mas tem a opção do SUS, tem a opção particular barata, que é às vezes a mesma coisa do SUS, que você consegue pagar. Existe financiamentos hoje liberados pelo Banco do Brasil que parcela em 60 vezes com juros de 0,42%. É muito baixo. Se você já tem uma conta no Banco do Brasil, você já consegue fazer isso, ter acesso a isso. Tem que ter o nome limpo, claro. E se você não tem essa conta, você abre em 6 meses e já consegue ter o direito a isso. Você entendeu? Então são informações que a gente tem que levar para as pessoas. E isso tudo a gente vai fazendo. O projeto é fazer isso. Chegar e falar, ó, eu consigo te dar uma prótese assim, e também tem a opção do banco. Se você quiser comprar um pé melhor, a gente coloca aqui o pé melhor para você e te dá todo o suporte o resto da vida de reajuste e tudo. A prótese ela tem um tempo certo para ser trocada. Então, quando for trocar, você já compra outra. Ou, se você quiser que a gente fornece aqui, a gente fornece. Entendeu? Então, é dar acesso, só que com qualidade. Esse é o meu objetivo. Se for para mim dar uma prótese, eu quero dar com qualidade. Perfeito. No mínimo, com liner, joelheira e um pé de carbono. Esse é o mínimo que eu quero começar a fazer. Que é essa doação. A gente já teve o sorteio, não, a pessoa ganhadora, escolhida. Quem ganhou? Uma menina lá de Campo Novo dos Parecis. Sim. Chama Tayla, tem 18 anos. E ela super comunicativa, super... Se você vê os vídeos dela, você fala, não, essa menina mereceu. E o que mais me impactou foi que depois que ela descobriu que ela foi a ganhadora, ela não fica assim, e é o que eu quero, ela não fica falando meu nome. Assim, ela fala, mas não fica enfatizando meu nome, nem enfatizando a empresa. Ela agradece Deus. Ela coloca que ela jejuou, que ela orou, que do dia que ela mandou o vídeo a primeira vez, ela não dormia direito porque ela acordava sonhando que estava com a prótese. E você vê que, tipo, foi realmente uma escolha não foi de mim, através de Deus ali, que falou, não, é essa menina. Entendeu? A escolha dela, né? Hoje mesmo eu repostei um vídeo dela, que ela enaltecendo, assim, o que Deus tá fazendo na vida dela, entendeu? Com 18 anos, olha o que eu vou fazer pro futuro dessa pessoa. Sensacional. Entendeu? É um baita testemunho dela já, né? Muito. Ela já vai carregar muita gente pro bem. Muito. Irmão, eu queria te agradecer pela história, pelo depoimento, pelo testemunho que você trouxe. Particularmente, me impacta muito. Passei por vários vales desses que você narrou aqui. Vi pessoas passando. Uma das coisas que me ajudaram muito e que eu entrei a muito custo, com muita relutância, brigando, fazia parte da quebra do meu orgulho, quebra da minha pedra bruta ali. Uma das coisas foi um grupo de Facebook.
para que era o grupo Elizarov, que é o nome do aparelho que eu usei. E naquele grupo eu falei para minha mulher, eu falei, não vou entrar num grupo onde tem pessoas só chorando, reclamando, e eu já tô mal por mim, né? Vou ficar olhando o outro mal também. E para minha surpresa aquilo foi uma virada de chave para mim, no sentido de apoio, no sentido de ver como as pessoas reagiam com aquilo, e ver pessoas que já estavam andando de moto. Tanto pro bem, tanto pro mal. A pessoa que superou e a pessoa que ainda não superou. Né? E aí tinha pessoas que começavam a questionar sobre os parafusos que ardia e tal. Só que eu já tinha aprendido como não arder. Então, em determinado momento, pouco tempo depois de eu entrar no grupo ali do Facebook, eu comecei a aconselhar as pessoas que tinham acabado de entrar, né? E isso automaticamente faz a gente se olhar diferente, né? Quer dizer, é o vitimismo, que acho que é a palavra mais pesada numa história dessa. Você deixa de ser vítima, deixa de se colocar com vitimismo. E esse grupo me ajudou muito. Então, materializar um grupo de Facebook desse aqui, como um instituto, por exemplo, eu não tenho dúvida que vai trazer muita esperança, muito crescimento, muita evolução para todo mundo que passar por ali, né? Com certeza. Parabéns demais pela iniciativa, por ter Obrigado. achado seu propósito. Obrigado. Por compartilhar ele aqui com a gente. Me coloco mais uma vez à disposição. Não, obrigado, eu aceito. Hoje em dia a gente... É algo que eu quero até pedir para empresários que queiram fazer um aporte dentro desse instituto. Não é meu. Não coloquem como eu querer algum dinheiro. Tanto que eu comecei isso sem dinheiro, com o meu dinheiro particular, fazendo, e hoje eu faço até hoje. A doação de prótese ela foi 100% com o dinheiro da gente, da clínica minha, a gente vai trazer a menina até aqui. Então não é questão disso. Eu quero parceiros para a gente mudar vidas. E esse é o propósito, é trazer pessoas agora, empresários, que consiga aportar, que consiga apadrinhar. O mais interessante é isso, que eu não preciso para mim. Você não vai precisar mandar o dinheiro para mim, você vai mandar para a conta do instituto, vai ter o financeiro, vai ter tudo. Só que você pode apadrinhar uma pessoa. Você pode falar, eu quero que essa pessoa vá para o particular, não dependa do SUS ou não dependa só do instituto. Eu quero dar uma prótese para essa pessoa em específica. Eu quero contar a história das pessoas, começar a contar a história das pessoas no instituto, para as pessoas receberem benefícios, entendeu? Elas receberem. Eu tenho casos de pessoas que eu converso que a pessoa é surfista, faz jiu-jitsu. Tem um menino na internet que a gente segue, que até a COPS que atende ele, e foi feito pelo CRIDAC, só que a COPS dá um suporte, que ele tem 12 anos, se eu não me engano, e ele luta jiu-jitsu. Ele não tem 2 membros, o braço e uma perna. E ele luta jiu-jitsu. E aí essa pessoa precisa de incentivo, precisa de uma pessoa para ir ali e falar, não, eu vou patrocinar um campeonato que ele for, alguma coisa, uma viagem que ele for fazer um campeonato, alguma coisa. Então a ideia é essa, é receber padrinhos, receber incentivo para a gente conseguir cada vez dar mais próteses, cada vez divulgar, e patrocínios pode ser para o Instituto, não é para o Alessandro em específico, é para o Instituto mesmo, para a gente conseguir construir esse Instituto, construir esse espaço para ter todo esse atendimento completo para as pessoas. Sensacional. Obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Hora que inaugurar, com certeza eu vou te chamar de volta para a gente contar de novo como é que está esse prédio, como é que está esse local. Manda os materiais para a gente que você tiver. Considere aqui um ponto de apoio. Bem, obrigado. Hoje o material mais forte nosso é a rede social, né? Perfeito. Do Instituto é Propósito Recomeço. Antes era projeto, como virou um instituto, eu falei, não, eu vou botar propósito, porque realmente é um propósito. Então é Propósito Recomeço, e também compartilho, às vezes, algumas atividades que eu faço como amputado para as pessoas se motivarem, que acabam me seguindo, que é Alessandro Sartori, meu pessoal. Então, nos dois, eu sempre posto sobre o projeto, sobre o instituto, tudo certinho. Meu irmão, obrigado. Obrigado por ter vindo. Para vocês, antes de finalizar, nós estamos aqui acompanhados da esposa. Como é o nome da esposa? Mônica. Parabéns pela história. Você faz parte dessa história também, né? Assim como minha Regina faz parte da minha também. Verdade, elas são nossos pilares hoje, né?
Para vocês que acompanharam mais um episódio, muito obrigado e até a próxima.